Olá a todos e a todas, bem-vindos a este ciclo de conferências Tribal. Eu chamo-me José das Candeias Salles, sou professor na Universidade Aberta e foi com muito gosto que respondi ao amável convite que o David Coelho e o Rui Fonte me dirigiram para este ciclo de conferências. Ciclo de conferências que ocorre num momento particularmente difícil da nossa vida em sociedade, mas que ainda assim é um momento que constitui uma oportunidade para, afastados fisicamente, podermos ainda assim estar próximos, partilhando os nossos interesses, os nossos gostos e enriquecendo, se podemos assim dizer, também a nossa própria bagagem cultural e intelectual. A proposta que vos trago e que irei sustentar através de um PowerPoint de apoio, parte justamente deste princípio, que é o facto de estarmos neste momento em confinamento social, em isolamento social, estamos todos em casa, mas essa situação extraordinária não nos inibe de viajar, de visitarmos lugares mágicos, onde apenas devido a esta situação, por exemplo, a Tribal não estará no próximo final do mês de abril, uma vez que tínhamos uma viagem justamente com o destino que tínhamos escolhido para o Egito. E um dos locais que iríamos forçosamente visitar era Abu Simbel, um lugar que tem uma importância relevante no âmbito da própria história do Império Novo Egípcio e que eu vos proponho para esta conferência de hoje. Portanto, todos em casa, mas visitando Abu Simbel. E visitando aqueles que são os dois grandes elementos arquitetónicos e templários, o Templo Grande, dedicado ao próprio faraó Ramsés II e ao deus Re-Horarti, e o chamado Templo Pequeno, dedicado à sua esposa Nefertari e à deusa Hathor. E é, portanto, esta viagem pelos dois magníficos templos de Abu Simbel que eu hoje vos proponho. Temos aqui uma vista aérea da localidade de Abu Simbel e é preciso, desde logo, para um correto enquadramento desta nossa intervenção, percepcionarmos que o que estamos a ver constitui algo que não existia na antiguidade da época de Ramsés II. Todo este complexo foi reconstruído artificialmente no final dos anos 60, uma vez que ficariam inundados pelas águas do Lago Nasser, que, devido à construção da grande barragem de Assuão, a montante da barragem foram, portanto, as águas foram subindo e os templos, inicialmente situados aqui, nesta localização, ficariam, portanto, submersos. E houve todo um trabalho de transladação. E o que nós hoje vemos nestas vistas aéreas é, no fundo, o resultado da intervenção humana com a reconstrução de colinas artificiais em betão armado, na qual o próprio templo foi como que fatiado, dividido em blocos e remontado, encastrado nesta colina artificial que aqui vemos. E o que aconteceu com o templo de Ramsés II também se verificou no templo da sua esposa, a rainha Nefertari. Estamos perante um complexo que, na sua origem, no seu momento inicial de construção, foi escavado na rocha daquela montanha ou daqueles dois blocos montanhosos que ali se encontravam, e foram sendo vazadas determinadas áreas, deixando outros elementos, quais colunas, para suportarem naturalmente os pesos daquela escavação no interior da rocha. Várias câmaras laterais, uma segunda sala hipóstila, depois desta sala de entrada, e, no fim, o próprio santuário.
Portanto, isto de uma forma muito simples, a planta do templo de Ramsés II. Muito mais simples, porque também mais pequeno, e daí a designação templo pequeno, temos o templo de Nefertari e de Hathor, em que depois da porta de entrada temos apenas uma sala hipóstila, um pequeníssimo vestíbulo alongado e também um pequeno santuário. Vamos visitar estes espaços dos dois templos, caracterizando-os nos seus aspectos essenciais. E começamos, eu diria, como não podia deixar de ser, perante a impressionante fachada do Templo Grande de Ramsés II. Estamos perante um lugar que hoje nos aparece com este aspecto, já sem aquela quantidade de areia que o cobria no momento da sua descoberta inicial em 1813 por Johan Burckhardt, que depois de ter descido de Petra, descoberta por ele em 1812, vem ao Egito e vem justamente descobrir este local que estava completamente submerso pelas areias e que, a partir daí, passou a ser um lugar de enorme atração. Sendo que 4 anos depois, o italiano Giovanni Battista Belzoni vai ser o primeiro aventureiro, arqueólogo, como lhe quisermos um pouco chamar, nesta altura ainda um pouco indefinida, do princípio do século XIX, mas é o primeiro homem que acede ao templo de Ramsés II em Abu Simbel. Felizmente hoje não temos que fazer o mesmo esforço que ele fez na altura, não temos que rastejar e andar sobre as areias, tudo isto foi preparado pelos arqueólogos de meados e finais do século XIX e depois com o advento da indústria turística temos realmente um lugar de grande atração, de enorme satisfação também para os seus visitantes. E temos, desde que contactamos com esta realidade, que nos aperceber de aspectos que, num primeiro momento, nestes slides, nestas fotografias, nem sempre temos presentes. É que estamos perante uma fachada com 32 metros de altura, com uma largura de 36 metros. Portanto, estamos perante uma construção faraónica, no verdadeiro sentido do adjetivo. Algo majestoso, muito imponente, voltado, neste caso, a Oriente. Portanto, o templo está organizado de forma a que está voltado para o nascer do Sol, e esse fenómeno vai ser decisivo para algo que se produz 2 vezes por ano no interior do próprio complexo. Temos, portanto, já um pouco deteriorado, como vemos, sobretudo este colosso aqui à esquerda, temos a fachada com 4 grandes estátuas adoçadas, representando todas o faraó Ramsés II, e esta está muito deteriorada na sequência de um tremor de terra que fez realmente cair, podemos dizer assim, toda a zona superior do tronco e da coroa que se encontra nesta zona caída e que assim ficou quando se deu depois também a recuperação patrimonial do templo de Abu Simbel. Cada um destes colossos, destas estátuas sentadas, tem um nome concreto. Corresponde a uma função exercida pelo próprio Ramsés II. Por um lado, ele é chamado Hekatawi, Sol dos Governantes, portanto, um título muito altissonante da ideologia faraónica. O outro é governante dos 2 países, o Alto e o Baixo Egito, em egípcio Renenkau, e depois, testemunhando a ligação preferencial que o próprio Ramsés II reivindicava com os grandes deuses do panteão, ele é chamado Meri-Amon e Meri-Atum, ou seja, o amado de Amon, o amado de Atum. Estas designações muito habituais, não apenas em Ramsés II, mas nos faraós egípcios, são simultaneamente uma expressão de devoção religiosa e também a procura da ajuda divina para os atos governativos, para a vida pessoal, no fundo, para o exercício do poder. E, portanto, entram naquilo que nós chamamos
a titulatura dos faraós, os títulos de que eles se revestem, também para se autoproclamarem face à sociedade humana, à sociedade egípcia, neste caso. São estátuas naturalmente imponentes, em que o faraó em majestade nos aparece com os seus atributos do poder, as várias coroas, a serpente Uraeus, a barba, o clafte, e normalmente representados mais pequenos do que o faraó, aparece-nos a sua esposa, ou até, se quisermos ser rigorosos, as suas esposas, para além de Nefertari, também outras esposas secundárias do faraó nos aparecem nestas representações, bem como os seus filhos e filhas. É uma proclamação simultaneamente institucional, como faraó, mas também familiar. Ele associa como membros da corte, membros da sua família, os seus próprios familiares. E é realmente uma fachada imponente que cumpre os mesmos objetivos com que foi construída na relação que estabelece hoje com o visitante. E há uma sensação, se quisermos até de um certo esmagamento para a dimensão humana, uma sobrevalorização desta divinização que o faraó também alcança através da majestosidade das suas representações, e nós sentimos isso quando confrontados com estes magníficos elementos arquitetónicos. Reparem que não temos, claro, temos a dimensão humana para nos dar a clara percepção do aspecto faraónico, gigantesco da construção. Mas quando olhamos detalhadamente, não temos a percepção que este enorme friso, que originalmente tinha 22 babuínos, tem babuínos com 2,30 metros de altura. Portanto, superior à altura de qualquer humano, por muito extraordinário que ele seja da sua dimensão física. E, portanto, tudo isto criado numa escala sobre-humana e, por isso, muito apelativa, muito ideológica na sua forma de comunicar. Depois, tudo isto é simbolicamente pensado e estruturado. Reparem que os babuínos que aqui se encontram têm as suas mãos erguidas e estão a saudar o sol, uma vez que a fachada do templo está voltada justamente para a nascente solar. Então, o que é que nós temos aqui? Temos como que uma representação da cena normal, diária, da vida das espécies animais, neste caso do babuíno, que ao nascer do sol, extasiado com o começo do novo dia, pois ele guincha, ele pula, ele ergue as mãos, e esse gesto de adoração, de veneração à grande divindade que é o Deus Sol, aparece aqui representada. E aparece-nos também na forma aqui híbrida, uma vez que nos aparece uma figura com cabeça de falcão, com o sol sobre a cabeça, mas com um corpo humano. Portanto, uma figura híbrida. Uma figura híbrida que representa o próprio sol do horizonte. O sol pujante, que é, para os egípcios, simultaneamente vida, mas também pode significar a morte. Os egípcios não se aventuravam em fazer uma viagem pelo deserto, a não ser nas horas recomendáveis para o fazer. Porque sabiam que o sol dador de vida, o sol sustentador da existência, era também uma divindade terrível e aniquiladora. E por isso, esta divindade benfazeja, mas que, se não for cultuada e respeitada, se pode transformar numa entidade prejudicial, ela necessita de ser convenientemente adorada. E é justamente essa adoração que o próprio faraó Ramsés II, aqui representado à direita e à esquerda em espelho, e tenhamos presentes que, quando olhamos à fachada do templo, o que nós temos é uma representação em espelho, à direita e à esquerda os elementos
repetem-se numa dualidade que significa uma unidade. E esta ideia é uma ideia muito forte na filosofia, na simbologia dos egípcios, porque as condições geográficas, a vida natural, a isso os conduziu. Uma margem direita, uma margem esquerda. O Alto Egito, o Baixo Egito. O Nilo celeste e o Nilo terrestre. Todos estes elementos, esta dualidade, contribuía para a unidade. O Egito, o Nilo, o mundo. E, portanto, sempre que nos confrontamos com a arte egípcia, nós temos esta noção representada em espelho de uma dualidade que concorre para uma unidade. E aqui, centrada essa unidade expressa na adoração ao Deus mais importante. Os egípcios tinham inúmeras divindades, numa época pujante são identificados mais de 2000 deuses, mas aquele que tem sempre uma supremacia no panteão é o Deus solar. Neste caso, o Deus solar Re-Horachti. A entrada no templo coloca-nos perante a observação de um outro aspecto que também do ponto de vista simbólico e ideológico é muito importante. Reparem que este faraó, Ramsés II, é um faraó que se apresenta como um faraó vitorioso. Faraó que, ao longo da sua história, conseguiu inúmeras vitórias, alguns empates em conflitos militares, mas nos registros iconográficos mostra-se sempre como vitorioso. E aqui estão os núbios, os prisioneiros núbios, ou se quisermos, os derrotados líbios, os derrotados asiáticos, quer à esquerda, quer à direita da própria entrada no templo. Peço desculpa. Portanto, este templo é simultaneamente uma manifestação de apreço religioso, mas onde estes elementos de ideologia política, de ideologia militar, se quisermos, de subjugação dos inimigos aos egípcios, está também patente. Podíamos até dizer que um faraó egípcio, neste caso Ramsés II, não perde uma oportunidade iconográfica e arquitetónica para demonstrar a sua superioridade existencial. E, portanto, o templo de Abu Simbel é também um enorme testemunho desta ideologia do faraó vitorioso, do faraó superior. Acedemos ao templo e confrontamos-nos com uma extraordinária sala hipóstila em que as colunas são, no fundo, representações do próprio faraó osirificado, ou seja, ele é representado como o deus Osíris, significando isto, que a representação o mostra já como faraó que na morte entrou num outro estado existencial. Ele transformou-se de um Horus que existia, de um Horus faraó, num Osíris faraó. O Horus é enquanto está vivo, enquanto exerce as suas ações nesta dimensão do aquém da existência. Quando a morte o atinge, e a morte inexoravelmente atinge também os próprios faraós, ele passa para uma outra dimensão, transcende o espaço e o tempo e passa a ser um Osíris no mundo do além. E uma vez mais, o dualismo aquém-além, vivo-morto. E está muito presente nos cânones mentais, na maneira intelectual dos egípcios se pensarem e pensarem também a relação com os outros. A sala hipóstila tem, portanto, estas estátuas osirificadas do próprio Ramsés II, tem os elementos associados naturalmente à morte, como sejam os cetros, este cetro Nehaha e este o cetro Hecate, que naquela posição muito típica, digamos uma posição que nós quase de uma forma, quase em paródia, num sketch teatral, numa brincadeira no carnaval, pois há sempre aquela forma muito típica de representar um faraó egípcio.
um faraó morto, um faraó osirificado, como é aqui o caso. Os céus são a ideia que serve de modelo para, no fundo, decorar a parte interior, os lintéis do teto. É como se fosse o espaço do templo é um microcosmos e esta parte superior é o céu. E no céu andam a esvoaçar as aves, neste caso os abutres. E portanto nós temos a representação pintada, hoje já não com aquelas cores maravilhosas da altura da construção, mas ainda assim deixando-nos percepcionar o que era a maravilha da representação arquitetónica e simbólica destes locais. Portanto, a sala hipóstila, que é, no fundo, as colunas, as 8 colunas, 4 à direita, 4 à esquerda, que nos mostram a própria sala hipóstila, recuar aqui um pouco, mas quer de um lado, quer do outro, nós temos as paredes de fundo, onde, uma vez mais, as representações escolhidas são representações ou da adoração aos deuses, aos grandes deuses do panteão egípcio, ou as cenas militares de vitória. E eis Ramsés II vencendo os inimigos sozinho, num ato heroico, numa proclamação da força e do poder que convinha a todos os faraós proclamarem. E Ramsés II falo de uma forma extraordinária. Estas representações são maravilhosas para nós enquanto egiptólogos, porque nos mostram o armamento, o tipo de técnicas militares, a forma de representação é ela própria um testemunho do conjunto de limitações que podiam existir no uso de determinadas armas. Reparem, estes machados com gume, com lâmina, que são usados pelo faraó, a aljava para as suas setas, portanto, testemunhando que este homem, os homens desta época, em contexto militar, usavam os arcos e as flechas, e vemos essas representações depois patentes nas próprias paredes do interior do pronaos ou da sala hipóstila do Templo Grande de Ramsés II. Vemo-lo aqui no seu carro de guerra, um carro puxado por 2 cavalos. Reparem o pormenor da representação das 2 caudas do cavalo, das várias patas da cabeça, portanto, lado a lado, aquilo que nós chamaríamos uma biga, com, portanto, dois cavalos, o carro de guerra, as aljavas para colocar as setas, e depois o faraó usando o carro, usando o arco, mas devido ao movimento do carro, o próprio arco é difícil de retesar e de acertar para disparar. E isso é sugerido aqui por esta dupla representação, se nós quisermos, é o tremer do próprio arco, motivado pelos solavancos do próprio carro de guerra. Portanto, são aspectos depois já de análise de pormenor da própria, dos baixos relevos e da pintura egípcia. A adoração aos grandes deuses do Egito, mas aqui com uma subtileza, com uma subtil representação de Ramsés II entre o grande deus Amon de Tebas e a grande deusa Mut de Tebas. Não está o filho de ambos, que era o deus Ronsu, mas está o próprio faraó Ramsés II. Quer dizer, nestas representações, Ramsés II autodiviniza-se, considera-se filho de Amon, filho de Mut. Bom, era reivindicar o máximo poder, a máxima pujança, considerando-se ele próprio como que filho carnal das 2 grandes divindades, masculina e feminina, do seu tempo. Nas câmaras laterais vemos muitas representações de adoração, sempre o faraó a prestar adoração aos deuses. E isto, com o devido entendimento, é aquilo que nós muitas vezes designamos, entre aspas, o negócio do poder. O faraó agracia os deuses com várias ofrendas para deles receber em troca ajuda. E, portanto, há aqui um pacto sociocosmológico, cosmogónico, cósmico, como quisermos chamar, entre
o representante dos deuses na Terra, que é o faraó, e os próprios deuses que estão numa dimensão sobrenatural. Fazendo a adoração aos deuses, os deuses ajudarão o próprio faraó. E isto está representado em, eu vou dizer, milhares de cenas, milhares de representações em vários templos do Egito, mas em particular aqui no templo de Abu Simbel que estamos a visitar. No final, no fundo, no lugar mais afastado da entrada, o lugar mais santo do próprio templo. Aquilo que nós muitas vezes conhecemos, até pela tradição hebraica, como o Sanctus Sanctorum, é aqui o santuário, o Naos, o lugar onde está, vamos dizer, a chave para a compreensão do próprio complexo templário. E neste caso é muito significativa esta representação, não de uma divindade, porque este templo não é dedicado a um deus em particular, mas ao fenómeno que se pretende construir num altar onde estão 4 deuses sentados. E quem são, no fundo, estes deuses, para nós percebermos, descodificarmos a intencionalidade construtiva de Ramsés II. Está o grande deus de Mênfis, o deus Ptah, o deus criador, o deus das coisas do mundo oculto. Está o grande deus de Tebas, Amon, um deus também ligado ao sol, à força vivificante do ar. E está o grande deus de Heliópolis, Ré-Orarti, que está na fachada, nós vimos há pouco. E depois, quem será o quarto elemento deste quarteto divino? Bom, 3 membros divinos e agora sentado do mesmo tamanho ao lado deles é também um deus. É o próprio Ramsés II. Ou seja, Ramsés II faz do santuário do Templo Grande de Abu Simbel um lugar de autodivinização. E esta autodivinização precisa de uma aprovação superior, de uma aprovação divina, para que não restem dúvidas que Ramsés II é mais do que apenas um faraó, é mais do que um homem. Ele é um deus na sua representação humana. E essa sanção, essa ratificação, essa aprovação suplementar ocorre 2 vezes por ano, quando o Sol, recorde-vos, o templo está voltado para a nascente, está voltado para o Sol da manhã. E então, em 2 dias no ano, o alinhamento astral é de tal forma perfeito que o Sol vai justamente tocar 3 destas estátuas. Não atinge a estátua de Ptah, que é considerado um deus do mundo obscuro, se quisermos da escuridão, das trevas, e por isso não é tocado pelo Sol, mas os outros 3 deuses, as outras 3 divindades, são sancionadas pelo próprio Sol, pelo astro solar que as ilumina. E, portanto, é a aprovação suplementar, é a aprovação necessária, aquela que Ramsés II procurava para se proclamar como Deus na Terra. E, portanto, o templo de Abu Simbel é um templo que tem, de facto, esta característica extraordinária de nos mostrar, através de artifícios estruturados, pensados e executados rigorosamente, de em 2 dias no ano, ali por meados de fevereiro e meados de outubro, nos dar esta simbologia, esta chave para a compreensão da própria construção. E é extraordinário que este fenómeno, que ocorria na antiguidade, quando o templo estava numa cota mais baixa, este fenómeno continua a ocorrer, mas uma vez que a cota foi elevada, o templo agora está numa zona mais elevada, devido à subida das águas do Nilo, então o fenómeno ocorre, mas com 2 dias de diferença. E, portanto, se na antiguidade era a 20 de fevereiro, agora é a 22 de fevereiro, se era a 20 de outubro, agora ocorre a 22 de outubro. Também na reconstrução do complexo,
os novos construtores, os construtores da atualidade, preservaram aquele fenómeno que para eles era também um fenómeno decisivo para cumprir o grande objetivo da construção na época do próprio Ramsés II. Bom, mas o nosso percurso em Abu Simbel não termina com a visita ao complexo de Ramsés. Temos, naturalmente, que sair do templo dele e agora irmos visitar o pequeno templo mimoso, feminino, dedicado em simultâneo à sua esposa, Nefertari, e ao mesmo tempo à grande deusa do panteão egípcio, Hathor, a deusa que tem várias áreas de intervenção. Ela é a deusa da música, da alegria, da sexualidade, mas é também uma deusa que, quando se enfurece, é uma deusa muito agressiva, muito ligado até a uma certa masculinidade. E é esse aspecto também que Ramsés pretende captar, uma vez que também a Hathor lhe seria favorável nos seus desígnios políticos. É uma fachada não tão impressionante quanto a do Templo Grande, são apenas 10 metros, 12 metros de altura por 27 de largura, mas também com o mesmo trabalho de conquista daqueles espaços escavados, digamos assim, na fachada, para que sobressaia a própria representação, neste caso intervalada, de um lado e do outro, temos a representação do faraó e no meio da deusa Hathor. Portanto, Ramsés II e a deusa Hathor, de um lado e do outro da porta de entrada. E há uma correspondência, através dos títulos que nos aparecem nas cartelas, nós vemos que este Hekatawi Meri Amon corresponde aos dois colossos do Templo Grande, tal como Renenkau Meri Atum corresponde aos outros dois colossos. Portanto, há todo um jogo, nós chamamos uma intertextualidade iconográfica entre estes dois edifícios, estas duas estruturas arquitetónicas. Na parede também temos os títulos do próprio Ramsés II, Usermayetre Setepenere e depois Meri Amon Ramessu. Portanto, são os nomes do próprio faraó, que são títulos. Usermayetre, poderosa, é a verdade, Setepenere, escolhido pelo sol, escolhido pelo deus solar. Meri Amon, o amado de Amon, Ramessu, o filho de Ra. Portanto, todos os nomes do faraó têm sempre estas relações com as divindades. Os nomes são programas políticos. Significam a escolha por 3, 4, 5 divindades do panteão a quem o faraó quer prestar uma relação especial. Eu muitas vezes costumo exemplificar, porque é muito fácil para nós entendermos, a relação dos nomes dos faraós é muito similar àquilo que acontece ainda na atualidade com a escolha do nome pelo próprio Papa. O Papa, que tem um nome pessoal, um nome que a mãe e o pai, os familiares lhe escolheram, mas que no exercício do pontificado vai optar por uma determinada designação. E essa opção, se é Bento, se é Francisco, se é Paulo, significa uma determinada orientação que ele quer conferir ao seu mandato. E, portanto, a escolha do nome é um programa de atuação. Isso acontecia com os faraós. Os faraós, no momento em que subiam ao trono, escolhiam o nome com que iriam ficar na história, digamos assim, com que se queriam, no fundo, registar na dimensão do tempo. E esta situação é para nós extraordinária, porque através dos nomes dos faraós egípcios, que nós usamos pela designação egípcia, nós percebemos a lógica dos seus próprios governos, dos seus próprios mandatos, dos seus reinados. Se um faraó se chama Menkaure,
estáveis são as transformações ou os Ks do solo, isso tem um significado. Se um faraó se chama Tut-Anr-Amon, imagem viva do deus Amon, isso tem um significado. E por isso atendemos muito ao significado dos nomes, e os faraós, sabendo justamente dessa intenção, gravaram, inscreveram, às vezes com inscrições bem aprofundadas na rocha, as suas próprias cartelas, os seus próprios nomes, podemos dizer, um registro temporal para toda a eternidade. O templo de Nefertari é, portanto, um templo mais pequeno, onde voltamos a encontrar a mesma característica dos filhos do próprio faraó, representados à direita, quer dele, quer da deusa Hathor, que aqui é também Hathor Nefertari, ou é Nefertari Hathor, portanto, é o casal na dimensão humana, mas é o casal na dimensão divina, e os filhos que aqui aparecem também na fachada, associados aos seus pais, aos seus deuses. Uma profusa escavação para conseguir ganhar à rocha e, portanto, mostrando também a programação, a intencionalidade destas construções. Nada disto foi resultado do acaso, digamos assim. E se voltarmos atrás, talvez consigam ver bem estas zonas aqui, que foram exatamente os blocos que foram usados para, no fundo, fatiar, cortar todos estes elementos e depois reconstituí-los onde hoje se encontram. Tudo cerrado, sem uma única serra elétrica. Tudo cerrado à mão, por trabalhadores egípcios, quer sob a direção de engenheiros europeus, russos, egípcios, que entre 1968 e 1970, 71, se empenharam no restauro, na recuperação patrimonial dos templos de Abu Simbel. A sala hipóstila é naturalmente uma sala um pouco mais pequena e tem a característica das colunas estarem, no fundo, com a representação, a representação humana da deusa Hathor, com a característica forma com as suas orelhas de vaca, uma vez que a deusa Hathor também pode ser representada zoomorfa como uma vaca. E lá atrás, nas paredes, há a adoração de Nefertari aos deuses do Egito, vemos lá ali, a adorar a própria deusa Hathor, ou aqui o deus Ptah, e é nestas paredes que estão aquelas representações no templo grande do faraó nas poses militares. E, portanto, temos uma sala hipóstila mais mimosa, mais pequena, mas com a chamada de atenção para a divindade que lhe dá razão de ser, que é a deusa Hathor. Cá está com as suas típicas orelhas de vaca. E, portanto, é uma deusa facilmente identificável na arte egípcia, porque, embora com cabeça humana, embora com corpo humano, ela normalmente preserva o elemento zoomorfo que são as suas orelhas de vaca. E, portanto, é uma sala que nos mostra o mesmo papel de adoração, aqui oferecendo a rainha, oferecendo um sistro, que é um elemento musical que agitado fazia barulho, com umas plantas de papiro, com as umbelas abertas, a uma esbelta e elegante deusa Hathor, que recebe, no fundo, esta adoração, esta veneração pela rainha, e em conformidade com esta relação entre o faraonato e as divindades, lhe vai dispensar toda a abundância, toda a ajuda para a manutenção da boa ordem, da solidariedade, da abundância no próprio Egito. O próprio Ramsés II não perde a oportunidade, no interior da sala hipóstila do Templo da Mulher, de se fazer representar como faraó que recebe as coroas do Baixo Egito e a coroa do Alto Egito, a chamada coroa Edjet e a coroa branca, portanto a coroa vermelha, a Desheret e a Edjet, as duas coroas que
os deuses Horus e o deus Sete lhe atribuem. Um é o representante do Alto Egito, outro é o representante do Baixo Egito. Ora, o faraó é mais do que os deuses, porque ele é rei, faraó do Alto e do Baixo Egito. Mas é faraó do Alto e do Baixo Egito por delegação divina. E, portanto, o faraonato é uma estrutura, uma instituição divina em si mesma. Por isso nós dizemos, o primeiro lugar onde se assiste ao problema, à temática, à teorização do direito divino dos reis é no Egito. E são imagens como estas, da coroação do próprio faraó, que nos atestam, que nos comprovam justamente esta relação entre o poder e a divindade. Entre um poder que se exerce por delegação divina. E isto, na sociedade egípcia, tinha naturalmente as suas consequências na relação que se estabelecia com o próprio faraonato. Qualquer contestação, qualquer crítica, qualquer reivindicação contra o faraonato não é apenas um crime de lesa majestade, é um crime de lesa divindade. Porque ali, no exercício do poder, está um homem que é mais do que apenas um homem. Ele é também uma forma divina que assumiu um corpo de homem. Outra representação muito, muito curiosa, que é exatamente similar à que vimos antes, a rainha Nefertari oferece buquês de papiros à deusa Hathor, representada como vaca. Ou seja, numa outra forma de representação. Podemos dizer que talvez o técnico, o artista que fez esta representação, achou mais conveniente colocar aqui uma barca com algum prolongamento e depois uma vaca na barca, dava-lhe mais justificação estética para a ocupação do espaço do que colocar a rainha Nefertari a adorar a deusa Hathor sentada no trono. E, portanto, foi escolher, das várias possibilidades que dispunha, uma forma de representação da deusa que todos os egípcios conheciam, porque os deuses do Egito podem se representar forma animal, forma humana ou forma mista, forma híbrida. Forma humana, corpo e cabeça de homem ou de mulher. Forma animal, totalmente numa representação animal. Pode ser um cão selvagem, pode ser uma vaca, pode ser um carneiro. Ou então em representações híbridas, corpo humano com cabeça de um animal, como o Anubis ou o Horus, que têm cabeça de cão selvagem ou cabeça de falcão. E, portanto, todas estas representações nos aparecem de uma forma também profusa, muito, muito elegantes e muito eloquentes naquilo que nos pretendem transmitir. E lá ao fundo, o santuário. E o santuário, hoje está assim um bocadinho esfacelado, não se consegue perceber muito bem, mas era justamente aquilo que se pretendia neste templo. Temos uma deusa vaca, com orelhas de vaca, que se conseguem ver ali. Debaixo da sua queixada está o próprio faraó. Olhem ali as patinhas da vaca. E, portanto, a deusa Hathor protege também o próprio faraó. É o Re-Horahti no templo grande, é a Hathor no templo pequeno. E, portanto, este complexo, estas duas edificações de Abu Simbel têm que ser analisadas e visitadas naturalmente em simultâneo para percebermos estas relações, esta lógica que existe entre os dois edifícios. Bom, mostrar-vos apenas aqui os trabalhos de, no fundo, de transladação do próprio complexo. Esta era a localização original e depois, com a subida das águas, e uma vez que seria perder todo este complexo, ele foi deslocado para 65 metros mais acima e cerca de 200 metros mais afastado da margem, que é justamente aquilo que observamos hoje na atualidade. É este o local que visitamos,
quando na antiguidade aqui tínhamos a localização do Templo Grande e aqui, nesta zona, o Templo Pequeno. Mantiveram as suas, a proximidade relativa, as suas dimensões, mas foram deslocados artificialmente para esta zona, no fundo, permitindo-nos hoje continuar a apreciar os dois grandes templos de Abu Simbel, para, por um lado, podemos dizer, para glória do próprio Ramsés II, que assim se torna imortal, ele, a sua esposa Nefertari, os seus filhos, os outros membros da sua família, mas também, para além da glória do faraó, para nosso usufruto. Usufruto, desfrute quando visitamos estes lugares de uma maneira física, mas também, mesmo quando estamos em casa, mesmo quando estamos retidos devido a algo que nos ultrapassa e que nos transcende, mas que nos permite ainda assim, de uma forma virtual, visitar estes locais. Espero que tenha ido ao encontro das vossas expectativas. Para mim, volto a dizer, foi um prazer partilhar convosco esta sessão e aprovar, aplaudir este ciclo de conferências da Tribal, e creio que nos voltaremos a encontrar num outro momento. Muito obrigado pela vossa atenção. Não saiam de casa, mas continuem a desfrutar dos bens culturais que temos ao nosso dispor. Muito obrigado.